Eu convidei vocês, quando eu fiz um videozinho chamando para o evento, para falar sobre o poder das experiências digitais. Vocês têm ideia do que seja isso? Da transformação? Acho que muito se falou hoje sobre transformação, muito também se falou na hora que eu cheguei, eu vi o pessoal falando sobre experiência, mas o que a Adobe está fazendo nesse mercado? Eu queria dividir um pouquinho disso com vocês, e para começar, eu vou apresentar quem é a Adobe dentro desse cenário. Bom, acho que a trilha ajuda bastante, até a levantar um pouco, tirar o sono a essa hora. Mas, se a gente olha quem é a Adobe usando esse vídeo como referência, acho que todo mundo conhece aqui o PDF, qualquer projeto, qualquer material, seja de ensino, projeto, planta, acho que todo mundo já usou ou tem na própria máquina o Acrobat Reader. E todo mundo também conhece o Photoshop. O que as pessoas não sabem quando a gente conta um pouco da história da Adobe é que ela é uma empresa que nasceu em 1982, tem 36 anos, e que quando fala de jornada digital, a gente é nativo digital, a gente nasceu com o PDF, tirando o que estava na tela e tendo certeza que o que está na tela, o que você está projetando na tela é o que sai na impressora. Por isso que é tão importante. Só que a gente, como uma indústria de software, a gente teve que se reinventar ao longo de todos esses anos. Ninguém mais hoje compra o Photoshop ou o próprio PDF numa caixinha, numa loja. Todo mundo entra num site, passa o cartão de crédito, é assim com o seu antivírus, é assim com tudo. Então, a gente se reinventou. A gente nasceu do PDF, mas se lá no começo, com as ferramentas criativas, com o PDF e com o Photoshop, a gente dizia que a gente dava o poder para as pessoas criarem, hoje, a Adobe está no mercado para ajudar a transformar como cada um de vocês competem no mercado de trabalho. Claro que, para suportar isso tudo, quando a gente fala de transformação digital, a gente tem o Adobe Sensei, que é a nossa camada de inteligência artificial, machine learning, como eu falei na trilha de inovação agora à tarde. Mas, para resumir, a Adobe tem toda a parte criativa, que é aquele primeiro logo ali, a Creative Cloud. A Adobe tem toda a parte de documentos, e vocês viram no vídeo, assinatura eletrônica, que é onde entra o PDF aqui no meio, com a Document Cloud. E para entregar essas experiências, se eu faço um site, se eu faço um app, se eu faço um e-mail, a gente tem a Experience Cloud, que é um pouco mais do que eu vou contar para vocês hoje. Então, num resumo, a missão da Adobe é mudar o mundo através de experiências digitais. A gente nasceu assim, já com PDF, e hoje a gente ajuda vocês nisso. Se a gente olha para a tendência na indústria, a Adobe trabalha com muitos clientes aqui no Brasil e no mundo inteiro, grandes manufaturas, empresas de todos os setores, tanto B2B quanto B2C. Quando a gente olha internamente quais são os maiores desafios e tendências que a indústria tem, olhando B2B em conjunto, a gente vê que transformação digital está na agenda dos executivos, não é à toa que a gente está aqui hoje. Tudo é inteligente, todo mundo tem uma história para contar, mas principalmente que a experiência é a moeda de troca, é a moeda de satisfação, é o que faz as pessoas comprarem de você e não dos outros. E principalmente aqui, a gente paga e paga mais caro se a gente tem uma boa experiência. Um exemplo que eu gosto de usar, que eu acho que afeta
todo mundo, não é exatamente da indústria, mas se você recebe uma cotação de seguro para o seu carro, de qualquer seguradora por R$ 950, ou da Porto Seguro por R$ 1.000, 90%, se eu perguntar com quem você fecha, 90% das respostas, 99% das respostas, eu fecho com a Porto. Nem pensa muito, mas já fala, já fecho com a Porto. E se você der uma apertadinha ali e perguntar por quê, não é o carro reserva, não é, o mecânico que vem em casa, né, o torneiro que vem em casa, é simplesmente pela marca. E se a gente for resumir isso, no final do dia, isso são as experiências. Se a gente paga pelas experiências, a gente pode falar que as pessoas compram experiências, as pessoas não compram produtos. E a gente, aqui, não pode ter a cabeça em desenvolver e vender produtos. Independente de quem seja o nosso cliente, se é cliente final ou se eu vendo através de uma cadeia, eu preciso pensar em como construir experiências, mesmo que no final eu venda um produto. E para mostrar o quanto isso é importante, talvez alguns de vocês já tenham visto esse slide. Café. Se eu for pegar o grão de café, quanto custa por xícara, e a diferença do quanto eu pago por uma xícara de café no Starbucks. Isso aqui materializa o quanto a experiência é realmente importante dentro dos nossos setores. A Starbucks não faz absolutamente nada diferente do que pegar o café e passar, moer, servir, mas trazer uma marca e trazer uma experiência de compra, de consumo, que talvez seja até capaz de alguns de nós já termos tirado uma foto para postar no Instagram comprando um café no Starbucks. Quanto custa, quanto vale isso? Tem essa pesquisa especificamente sobre indústria, e aqui manufatura. Isso aqui é super legal, não sei se dá para ler ali em cima a fonte, é um relatório de um instituto norte-americano chamado Frost & Sullivan. Quem quiser depois, tem um stand também, eu posso passar o link onde tem esse estudo. Eles falam sobre o futuro da manufatura. Tem uma série de iniciativas do que vai acontecer, esse é um gráfico que mostra, na parte de baixo, a certeza de que vai acontecer com o impacto na manufatura de forma global. Tem IoT, servicização, não sei, em português, mas o que eles determinam como a economia da experiência, a economia da experiência está nessa posição dentro do slide. É certo que vai acontecer, já está acontecendo, e a forma como isso impacta os nossos negócios é muito grande, a importância disso é muito grande. Alguns destaques desse relatório, que vale a pena ler ele depois, principalmente quem trabalha na manufatura, mas a mudança do nosso consumidor. A gente sabe, isso vai acontecer a cada 5 anos, é diferente o jeito que a gente compra, é diferente o jeito que a gente vende, e não importa o que eu compro, não importa o que eu venda. A relação que eu tenho com as áreas de compras das empresas de vocês, quando eu vou vender para vocês, é totalmente diferente hoje do que era há 5 anos. Então, o nosso consumidor vai mudar. Competição, especialmente com China, não dá. E ainda agora, mudança, regulação, mercado europeu vindo para cá, redução da importância das marcas. Quanto dinheiro a gente não pega, se pegar uma indústria grande aqui do Paraná, Boticário. De verdade, se eu vou comprar cosmético do Boticário ou de qualquer outra, Juquiti, Jequiti, sei lá, o que importa para mim é se funciona. Eu não sou mais leal às marcas, eu sou leal àquilo que funciona. Aumento de custo operacional, redução de margem de lucro, comoditização, isso acontece muito, a gente vê no mercado, o produto que você faz pode ser único no primeiro dia, no dia seguinte tem alguém copiando. Mas, principalmente, o que eu gosto aqui da provocação deles é deixar de vender para business to business, para o que eles chamam de business to human. Eu vendo para pessoas, eu preciso entender como as pessoas compram. E aí, entendendo como as pessoas compram, eu sou capaz de proporcionar melhor experiência. Quando fala B2B, B2C, a gente tenta deixar uma coisa meio como se fosse uma neblina. Não, cara, eu vendo para pessoas. Não importa se ela está comprando para a empresa dela, não importa se ela está comprando para o consumo dela, mas se eu entender quem é essa pessoa e como eu sirvo essa pessoa melhor, eu vou ser capaz de vender mais. Então, isso aqui é muito legal. E também agrupando esse conceito de experiência, aí eu como pessoa, eu como ser humano,
eu busco me relacionar, e eu busco comprar, eu busco interagir com marcas que me proporcionem momentos fáceis, momentos que antecipam as minhas necessidades, mas sem ser aquela coisa weird, não é? Eu estou começando a pesquisar no Google, ele vai tentando fazer o autocomplete do que eu estou pesquisando ali na hora, mas eu preciso antecipar, eu preciso entender o que tem, que realmente me economize o tempo e que seja otimizado para cada ponto de contato. Se eu estou falando com vocês no seu site, o jeito que eu quero ser atendido no site é diferente no aplicativo do que no aplicativo, é diferente no telefone. E muitas vezes a gente não vê esse tipo de coisa. Tem alguns exemplos que eu vou dar para frente. Por isso, a gente pode falar, principalmente no setor da indústria, onde muito se fala sobre propriedade intelectual. Hoje, a propriedade intelectual que importa não é o teu produto, a sua linha de montagem e tudo mais. A propriedade intelectual que importa e que custa muito é a experiência. E é isso que faz uma Starbucks da vida. Por outro lado, se a gente for olhar, deixa eu montar tudo aqui, nunca foi tão difícil a gente interagir com esses nossos clientes. Eu falo, deixo de falar B2B para falar com pessoas, só que as pessoas estão em todos os lugares. Eu estou metade do meu tempo na empresa, metade do meu tempo em casa. Na empresa eu estou usando um computador, em casa eu estou usando meu telefone celular. Como é que eu faço para conversar e para criar um relacionamento com essa pessoa? Muita gente fala de dados, e mais cedo a gente estava falando aqui sobre machine learning, que é usar realmente os dados, inteligência artificial e tudo mais. Dados hoje é a coisa mais fácil do mundo. O problema é achar exatamente qual é o dado que me ajuda no meu negócio. E quando a gente fala sobre digital, não tem como deixar de falar de disrupção. Todos os modelos de negócio estão sendo transformados, e toda empresa que eu visito e que eu converso, os caras querem achar qual é a próxima sacada, ou tem ali uma iniciativa, deixa um dinheiro separado aqui para a meninada brincar, inovação, laboratório, garagem, tudo mais. Está todo mundo falando sobre isso. Então, ao mesmo tempo que eu tenho muita tecnologia, tenho todos esses desafios aqui. E uma provocação que eu faço para vocês vocês conhecem as experiências que vocês proporcionam para os clientes de vocês? Vocês usam o produto ou o serviço que vocês vendem? Já ligaram no call center para reclamar do produto de vocês? Geralmente, o que a gente vê se é setor de serviços, você nunca liga no call center, espera passar, eu faço produto, então tive um problema com o produto, vou ligar no call center, vou abrir um chamado, vou esperar alguém fazer. Não, você liga para o gerente de CRM, aí você pula todo o atalho. E aí é claro que vai funcionar, mas tente se passar pelo seu cliente. Eu ouvi de uma outra indústria daqui do Paraná que dos gerentes para cima, eles não usam os produtos que eles vendem e que eles obrigam as pessoas do gerente para baixo para usarem. E se você se colocar no lugar do seu cliente, desculpem o português, mas assim, caguei se funciona. Eu só quero que o negócio funcione. É isso só que eu espero. De verdade, a tecnologia está aí, a gente está falando de transformação, tudo mais, mas não é... A gente não quer momentos uau. A gente só quer que as coisas funcionem direitinho. Se eu comprei, que eu receba, que eu pague, que o negócio funcione, não quebre no meio do caminho. E eu, como cliente, muitas vezes a gente fica, mas é o meu marketing, a minha TI é complicada, né? A minha TI é muito difícil, eu precisava à noite. Eu, como cliente, eu não quero saber do seu departamento de TI, do seu departamento de marketing, do seu departamento de vendas, do seu call center. Eu não ligo para o seu problema. Aquela coisa, tem dois tipos de problema, o meu e o seu. Tudo o que acontece dentro da sua empresa é problema seu, você tem que resolver. Ou seja, de verdade, a experiência é o que faz alguém querer se relacionar, comprar de você e não do cliente, de outro concorrente, desculpem. E é o que vai diferenciar a sua empresa dentro de todo o mercado. Na hora que olha China vindo, e guerra de preços e tudo mais, se você proporciona uma boa experiência, você não precisa se preocupar. A experiência é o que vai levar vocês longe.
Eu gosto muito dessa quote do livro do Steve Jobs, porque se a gente vai falar de experiência de cliente, e aqui a gente está falando muito sobre tecnologia, o papel da tecnologia na experiência ou na transformação digital do seu negócio, é muito fácil a gente colocar a tecnologia na frente de tudo. Só que, de verdade, se eu quero pensar como meu cliente, a provocação que eu fiz para vocês, se vocês querem falar sobre experiência de cliente, comece colocando o cliente na frente. Se passe pelo seu cliente. Pensa, se eu tivesse do outro lado da mesa, o que é que aconteceria? Então, a tecnologia ela é um meio, ela vai ajudar a gente a chegar do lado de lá, mas a tecnologia não é o que a gente tem que ficar pensando. Eu tenho reuniões com clientes, muitas vezes, que vão lá e me perguntam, eu quero a ferramenta de fazer site da Adobe. Tá, para quê? O que você quer fazer? Você quer fazer site? Tem um monte de ferramenta que pode fazer, mas se a gente colocar qual é o desafio do cliente na frente e pensar para trás na tecnologia que eu preciso, aí sim eu vou estar pensando com a cabeça que esse cara, que transformou a forma como a gente consome muito conteúdo e muitas experiências, a forma como ele pensa e como foi escrito no livro dele. Juntando os dois mundos, a experiência e a tecnologia, que aí também é o que eu vendo e é o que a gente precisa entregar por aqui, é o tema do evento, isso tudo não é novo. Se a gente for olhar a transformação digital, ela começou lá na década de 70, 80, com os primeiros grandes projetos onde a gente digitalizava nota fiscal, controle de estoque, pagamentos, tudo mais. Antes era feito tudo na mão. Então, transformação digital não é novo. Transformação digital já é um assunto que a gente vem falando há bastante tempo. A jornada digital ela é longa e vai continuar sendo, ela não para por aqui, não. Isso começou lá na década de 70, 80, evoluiu na década de 90 e 2000 para os grandes projetos de CRM, e aí aqui, se você for olhar os ERPs, ou digitalizar a minha empresa, é muito da porta para dentro. É o diretor financeiro, é o meu processo interno. Quando eu já começo a falar de CRM, que já tem Customer Relationship Management, já começo a olhar para o cliente, mas aqui ainda são telas de atendimento que pegam, consolidam informações de 3, 4 sistemas que eu tenho na minha empresa. Ainda está, apesar de começar a olhar para o cliente, e não para a minha linha de produção, né, para o meu faturamento, para o meu controle de contas a pagar, contas a receber, começa a olhar para fora, mas ainda está dentro do contexto da minha empresa. Hoje a gente está vivendo o que a gente chama de terceira grande onda de transformação digital, que é experiência de clientes. E aí eu tenho um vídeo para mostrar para vocês o que é isso na prática. Bom, né? Valeu. Alguém ainda duvida no poder da experiência? Vamos continuar aqui. É fácil vir, é fácil falar, mas quais são os desafios que a gente tem? Eu preciso pegar meu time, eu preciso voltar amanhã, eu preciso pegar todo mundo que trabalha com atendimento, design de produtos, e eu preciso fazer essas pessoas melhorarem as experiências. Quais são os desafios que os nossos times ou a gente mesmo tem no dia a dia? O primeiro, com todo mundo que eu converso, é a aquisição de clientes. De verdade, nenhuma empresa existe se não for capaz de vender. Então, eu posso fazer o melhor produto, mas se eu não vendo para ninguém, não faz sentido nenhum.
E essa aqui é uma foto da 25 de março, em São Paulo, na época do Natal. Gostoso de ir para lá, calor. Isso aqui, para mim, é a real materialização da internet. Tem um monte de gente no meio, a pessoa que está do seu lado você não conhece, mas tem um monte de gente no meio, e se a gente for olhar, aquela tenda azul lá em cima é o seu negócio, essa daqui de baixo é o seu competidor, aqui o prédião é o Google, a Amazon. O teu desafio é pegar o Oli, aqui no meio, fazer ele ouvir que você existe, e geralmente o que a gente faz para trazer as pessoas para fazer negócio com a gente é ficar gritando na rua. É assim que funciona lá na 25 de março. Grita na rua, põe o seu portfólio inteiro, o seu catálogo no chão e vai chamando as pessoas, pisa em cima, tropeça. Mas o que a gente quer é pegar o Oli e colocar dentro do nosso negócio. Vocês têm ideia na internet de como isso funciona? Porque se a gente quer vender na internet, geralmente a gente precisa anunciar, e você vai lá no Google, você vai no Facebook, vai no Instagram. Geralmente, quando a gente olha os nossos times, eles estão fazendo uma coisa mais ou menos assim. A luz? Tem alguém de marketing aqui? Fala assim, é ou não é mais ou menos assim? A gente vai, monta a campanha, faz tudo, aí vem alguém e faz um vídeo desses. Uma vez que eu fui lá, peguei o Oli, consegui trazer o cara para dentro da minha loja, do lugar onde eu controlo a conversa com esse cara, é ali que eu vendo. De verdade, todo mundo vem, fala, Facebook, Google, a inovação, tal. Inovação acontece quando você tira o cara do Google e traz para dentro no atendimento pessoal com você ali. Isso é inovação. E nessa hora eu preciso fazer o cara comprar. Dentro do que é digital, isso a gente está falando do nosso site, do nosso app, do meu e-mail, tudo que a gente chama de propriedade digital. Mas tem uma questão, eu quero mostrar para vocês um outro vídeo de como a gente está pensando até hoje nas nossas propriedades digitais, como a gente constrói o nosso site, como a gente constrói o nosso app. Vejam só. Ô Gerson, quando é que esse site fica pronto? É construção ainda, né, chefe? É que semana passada você falou que ia ficar pronto hoje, né? Ah, chefe, mas aquele choveu, né? Aí atrasou tudo, mas fica tranquilo, vai ficar bonitão, vai ter o template 8 bits. 8 bits, o outro vídeo vai ter mais de 5. É, chefe, mas aí vai demorar mesmo. Mas, ó, o banner do talão tá pronto. Tá, mas se o cliente vai ter o banner da bota, não tem o banner do talão. Aí vai demorar mesmo, chefe, só em fevereiro. Fevereiro, a gente está em março, cara. Chefe, fica tranquilo, o negócio vai ficar modernão, vai ter um monte de pop-up pulando na sua cara, kiff animado, um monte de coisa pra clicar, vai ter até música de fundo, ó, entendeu? Site com música de fundo é show, hein? Bem bolado. É assim, né? Leva anos para a gente fazer um site novo. E, no final das contas, não importa se quem está acessando o meu site é um cliente que compra sempre comigo, ou se é um visitante novo, ou se é alguém que quer vender para mim, só quer ver meu telefone, meu endereço, tudo mais. O que mais a gente vê é que a gente põe um caminhão de dinheiro num projeto de site, e o site é o mesmo para todo mundo. Até o dos nossos bancos, não importa se você tem dinheiro sobrando na conta ou se você está devendo no cheque especial. O site, a home, é a mesma. É engraçado que se você ligar para o seu gerente no banco
a primeira coisa que ele faz é abrir tua conta e o atendimento dele no telefone ou no tete-a-tete é mais personalizado do que o nosso site, do que o nosso app. Então, vamos deixar de fazer site como a gente fazia na Idade da Pedra, há 20, 30 anos atrás, e fazer com tecnologias mais modernas. Por fim, a gente falou aquisição de clientes, a gente falou sobre conversão de clientes. O terceiro pilar, o terceiro desafio que a gente precisa se preocupar é relacionamento ou, como fala aqui, retenção. Todo mundo fala sobre CRM, todo mundo fala sobre personalização, eu estou falando bastante sobre isso aqui. E se a gente for olhar, por que isso aqui é importante? Por que eu uso o termo retenção? Porque se o cliente vai comprar de mim ou vai comprar do meu concorrente, e eu concorro contra Salesforce, contra IBM, de verdade, e é a mesma coisa com vocês. Se eu não tomar cuidado com o dia a dia, depois, o pós-venda, tudo mais, ele vai comprar, não importa. Se você comprou online hoje da loja X, amanhã você vai pesquisar de novo um outro produto, você não vai mal lembrar que você comprou no Submarino. Você vai para outra loja virtual e compra o que você precisa. A mesma coisa acontece com Unilever, com Boticário, com Natura, com Renault. Acontece com todo mundo. Se eu não tenho um produto que realmente endereça as minhas necessidades, eu vou comprar do concorrente. E quando a gente fala em personalização, no digital dá para a gente personalizar produto, dá para a gente personalizar o canal de atendimento, dá para eu personalizar o conteúdo que eu exibo para as pessoas, o próprio processo de atendimento com chatbots e tudo mais, dá para eu personalizar preço. Essa parte é super importante e ninguém para pensar nisso. Eu posso vender mais caro para um, posso vender mais barato para o outro, posso personalizar serviços e posso personalizar ofertas. Alguém consegue me dar um exemplo de uma marca que esteja fazendo uma personalização online, offline, mas que leva isso tudo em consideração para conversar com vocês? Te mande um e-mail com um conteúdo personalizado de verdade, uma oferta que é diferente para você ou para sua esposa, para o seu filho. É fácil falar, mas tem uma jornada grande para a gente fazer. E eu tenho aqui uma foto legal que eu tirei em 2014, num evento chamado Fórum E-Commerce Brasil, e que se a gente olhar muito dos nossos bancos de dados de clientes, dos nossos CRMs, eu acho que a gente vai ter uma foto muito parecida com essa. Uma pessoa que a gente não sabe se é homem, se é mulher. Oi, sou seu cliente, lembra de mim? Aí você vai ver o cadastro desse cara no CRM, tem o nome, mas não tem o e-mail, não tem o telefone. Como é que a gente fala de relacionamento com um cadastro desse? Simplesmente não tem como. Simplesmente não tem como. Ou seja, todo mundo, quando pensa em transformação digital, começa a juntar, é um site, é um app, é o e-mail, é minha linha de produção, é a inteligência artificial, e fala, putz, eu vou lançar o foguete, eu quero aqui uma tecnologia que vai me levar para a NASA. Daí você vai começando ali a ciência de lançamento de foguetes mesmo para lançar. E acaba, na verdade, com um senhor cabeça de batata. Botando, e ainda pegando o braço, colocando no lugar do nariz, o chapéu coloca no pé. Então, esse é o maior risco que a gente tem quando a gente fala sobre jornada digital, é não pensar que é só sair comprando um monte de coisa, colocando aqui. Realmente tem que ter um planejamento, se não acontece isso aqui. Vamos. É assim, né? A gente vai entrar, se deixar,
A área de marketing quer fazer uma coisa, a área de vendas quer fazer outra, e todo mundo é movido por um bônus, ou uma cota, uma meta que tem que bater. Então vai lá, vai pondo no site, vai pondo no call center. Aí você liga no call center, é mais difícil você achar como é que fala com um atendente do que, sei lá, falar com o Papai Noel. É difícil. Liga, você tem que fazer quase, quando vai ligar para a operadora de telefonia, você tem que fazer sessões de tantra, concentração, porque não, você vai ficar 5 minutos navegando pela Aura. E são esses os desafios, as pecinhas do foguete sem transformar num senhor cabeça de batata, que a Adobe tem no mercado. Para ajudar com a aquisição de clientes, com mídia, com Google, com Facebook, a gente tem as soluções da Adobe Advertising Cloud. Para ajudar a entender quem são as pessoas por trás dos dados, a gente tem as ferramentas de Analytics, que vão me permitir entender quem são as pessoas, o que elas estão buscando, o que eu preciso oferecer para elas. A gente também tem ferramentas de marketing para ajudar a construir site, construir app, construir ofertas, e-mails e tudo mais em escala, para vocês entregarem para os clientes de vocês. E para quem está focado em comércio eletrônico, eu preciso ter uma lojinha, tudo mais, a gente tem o que a gente chama de Commerce Cloud, com a parte da Magento. Ou seja, a gente quer ajudar vocês a transformar o negócio de vocês em um negócio de experiência. E aí aqui, se a gente olha, tem bastante TI. Quando eu falo de Analytics, quando eu falo de site, se a gente for olhar essa foto, eu gosto bastante. Acho que de um lado da ponte, eu tenho todo mundo que é de negócios. Negócios, vendas. Essas pessoas que estão do lado de cada ponte, elas mudam o tempo inteiro. Na hora que o negócio ficou pronto, sei que está demais, na hora que a campanha ficou pronta, não, já mudou. Meu concorrente mudou, já fez. Do outro lado da ponte, eu tenho a galera do TI, que quanto menos mudar, melhor. Eu preciso que o site fique no ar. Você está me falando, eu acabei de fazer, eu botei o banner do tamanco no ar agora. Não, precisa colocar outro. Então, o que a gente precisa com essas tecnologias é efetivamente criar uma ponte entre os dois mundos, de quem precisa mudar o tempo inteiro, e uma das coisas que a gente falou bastante aqui hoje sobre governança, mas do outro lado da ponte, eu tenho o time que precisa manter tudo no ar e realmente precisa garantir que o negócio continue de pé. Porque a mudança também é tirar o site do ar ou fazer como o Magazine Luiza fez com a oferta errada essa semana, essas coisas acontecem. Então, a gente precisa ter tecnologia para juntar esses dois lados na mesa. E internamente na Adobe aqui, longe de dar uma receita de bolo para vocês, tá? Mas internamente na Adobe, quando eu trabalho com os nossos clientes, a gente tenta fazer um plano para ajudar a empresa de vocês a realmente sair do ponto A e chegar até Marte, até Plutão e tudo mais, e que a nossa metodologia passa por essas 3 coisas. Eu tenho um entendimento das possibilidades de vocês, o que a gente chama do que é a arte do possível. Então, usando design thinking, usando todas as coisas legais, a gente vai entender o que dá para fazer, mas a gente vai cruzar isso com a noção das capacidades da empresa de vocês. Não adianta eu querer lançar um foguete quando você não sabe andar de patinete, quando eu não tenho o astronauta para ir para lá. Então, a gente cruza isso para montar um plano estruturado. E a gente acha que esse é um approach legal para vocês olharem a própria jornada digital da empresa de vocês. Comecem. Primeiro a gente aprende, se a gente é bebezinho, primeiro eu aprendo a engatinhar, depois eu aprendo a andar, depois eu vou correr. Tem muita gente que quer do bebê virar um corredor, virar o Bolt. E para isso, para montar esse plano, geralmente a gente adota um approach com critérios internos, e aí de critérios internos a gente tem que olhar se dói. Ah, eu preciso fazer um site, eu preciso fazer um app, por que eu preciso fazer isso? Então eu olho em primeiro lugar se dói, eu olho para ver se tem impacto no meu negócio, porque tem coisa que dói, mas não vai ter impacto para o meu negócio. Ah, eu preciso de uma ferramenta para disparar e-mail marketing. Tá bom, mas vai trazer receita para mim? Vou vender mais por isso aqui? Às vezes não. Em terceiro lugar, a maturidade. Eu tenho gente para fazer isso, eu vou precisar treinar, eu vou precisar mandar alguém para os Estados Unidos para ser treinado. Isso como critério interno. Isso é legal porque na hora que a gente vai fazendo entrevistas e vai vendo realmente o planejamento, tem muita coisa que, para uma área, eu preciso fazer isso aqui agora, para outra área, não. E na hora que a gente pontua realmente, ou prova um lado ou prova o outro.
Agora, quando eu cruzo isso com os critérios externos, que é mapear a jornada realmente do meu cliente, como ele compra, todos os pontos de contato, quando ele liga no meu call center, o que acontece. Quando eu cruzo essas duas coisas, realmente fica muito fácil de montar o que na Adobe a gente chama de curva de adoção das tecnologias digitais. Então, aqui é um exemplo, mudei algumas coisas de um cliente, mas na hora que a gente pega os 3 pilares que a Adobe trabalha, aquisição, conversão e relacionamento com clientes, e trazendo todos os valores, a gente vai vendo que aqui, assim, independente da solução, eu coloquei aqui a Adobe Experience Manager, Adobe Analytics, Adobe Campaign, mas o que eu quero? Eu quero ganhar velocidade, eu quero ter métricas de performance, eu quero conseguir medir em tempo real como é que está a minha equipe de vendas, a minha linha de produção. E aí, com base na importância disso para o negócio e a linha do tempo que eu tenho, eu vou definindo as fases e até os benefícios que eu tenho ali, um menor custo operacional, aumento na satisfação, diminuir o bounce rate, até chegar aqui em falar maior frequência de compra, tudo mais. Então, isso é como a gente faz dentro da Adobe quando a gente está falando com vocês. E para terminar, para mostrar o quão importante, se vocês ainda não entenderam o poder da experiência e da transformação nessa jornada digital, tem esse último vídeo que eu acho que vai contar essa história bem bacana. Peter, come take a look at this. They keep getting bigger and bigger. Clicks are off the charts. Yeah. Yoshi, 12. We're back. He really loves that thing. Era isso, gente. Muito obrigado.